Tornados, crianças e trânsito. Ao dirigir, você pode ver coisas estranhas e é difícil descrever as travessuras que presencia na estrada. Mas se você tiver uma câmera gravando, pode acabar viralizando no YouTube. Hoje temos algumas imagens que vão do estranhamente bizarro ao realmente assustador. Apertem os cintos para a segunda edição dos momentos mais insanos flagrados por câmeras veiculares. O trânsito para e anda pode levar a alguns dos momentos mais entediantes ao volante. Porém, em maio de 2017, um motorista em Mukilteo, Washington, registrou uma cena cinematográfica que parecia ter saído direto das telonas. Logo após decolar do Payne Field, ao norte de Seattle, o pequeno Piper perdeu potência e precisou pousar de emergência perto do cruzamento da Mukilteo Speedway com a Harbor Point Boulevard, sudoeste. Embora pareça assustador, o piloto fez um excelente trabalho e não houve vítimas no incidente, apesar do trânsito intenso na rua. A bola de fogo surgiu quando uma célula de combustível se rompeu ao avião raspar em um semáforo antes do impacto. A gasolina vazou e incendiou um veículo próximo. Com uma explosão tão cinematográfica e um acidente dramático, esperava-se muita destruição, mas só 2 pessoas tiveram ferimentos leves. Apesar do fechamento das estradas e quedas de energia terem incomodado os moradores de Mukilteo, a situação poderia ter sido pior. Registrado para a Klamath Falls Aviation, em Oregon. O avião pertence a Justin Dunaway, que é certificado apenas como piloto estudante pela Administração Federal de Aviação. Notícias locais informaram que ele era passageiro durante o acidente. O nome do piloto heróico e a causa da pane no motor ainda são desconhecidos, mas o Conselho Nacional de Segurança no Transporte investiga o caso. O caminhoneiro Chad Mock é um veterano com 20 anos de experiência nas costas. Pelas próprias palavras dele, ele já presenciou alguns acontecimentos estranhos, mas a cena que se desenrolou diante dele em 14 de janeiro de 2019 superou todas elas. Dirigindo sua caminhonete preta pelo centro de Mankato, Minnesota, Mock viu algo inacreditável, mesmo para seus olhos experientes. A garotinha de 2 anos das imagens não se feriu e, segundo relatos, nem ficou assustada quando Mock a alcançou na estrada. 20 minutos após a criança cair do Honda Civic 2004. Uma mulher desesperada chegou enquanto os socorristas atendiam a menina, acompanhada de outra criança pequena e uma amiga tradutora. A mulher se identificou como Maimona Hassan, de 40 anos, e disse que era mãe da criança. Hassan, chorando, afirmou que sua filha, arremessada do veículo enquanto ele dirigia, estava devidamente presa. Ela deu uma explicação adicional às autoridades, observando que a porta do carro simplesmente se abriu. Então, a criança deve ter destravado. Mesmo que a porta do carro abrisse acidentalmente, se o assento estivesse instalado corretamente, a criança não sairia do Civic. Após inspeção detalhada no carro de Hassan, descobriu-se que faltavam as tiras de fixação da cadeirinha, embora o Honda Civic 2004 seja compatível com o sistema. Outro assento infantil, possivelmente da segunda criança sob os cuidados de Hassan, também foi encontrado no veículo e estava corretamente instalado. Ao resgatar a criança da estrada, descobriram que o clipe do assento infantil estava desabotoado. A criança foi negligenciada em 3 níveis, e embora Hassan não tenha sido presa de imediato, a polícia descobriu que ela não tinha permissão legal para dirigir no incidente.
Ela tinha apenas permissão de aprendiz, então não podia dirigir sem um motorista licenciado supervisionando. Eventualmente, ela foi acusada de uma infração por colocar a criança em perigo, uma infração por violação de licença e uma infração por não prender o dispositivo de segurança da criança. Essas acusações podem resultar em até 1 ano de prisão e multas de $1.000 a $3.000. Um acordo judicial foi feito em 21. Hassan admitiu culpa por direção imprudente e foi multado por prender a criança inadequadamente. Condenado a 1 ano de condicional e a frequentar aulas de paternidade e uso de dispositivos infantis. Hassan evitará a prisão se mantiver um histórico de direção limpo na condicional. Se ela falhar, pode pegar até 90 dias de prisão. Em setembro, 15 câmeras flagraram o motorista de um Hyundai Sonata 2010 agindo de forma errática na Harbor Boulevard, em La Habra, Califórnia. Jasmine Lacey, de 22 anos, saiu do veículo e foi encontrada vagando a pé pela patrulha rodoviária da Califórnia. Ela foi levada ao hospital por motivo não relacionado a ferimentos após o incidente e depois presa por dirigir alcoolizada. Um policial da patrulha rodoviária da Califórnia notou que Jasmine Lacey não conseguiu explicar uma declaração por estar muito embriagada. Felizmente, porém, a colisão entre o Honda e o Lincoln nas faixas opostas, causada pela imprudência dela, resultou apenas em ferimentos leves. Após 4 dias sob custódia, Jasmine Lacey foi liberada enquanto aguardavam os resultados dos exames de sangue. Registros do Condado de Los Angeles apontam que, após os resultados dos exames de sangue, não havia provas suficientes para uma denúncia criminal. Jasmine Lacey foi acusada de dirigir sob efeito de drogas, fugir com um carro desgovernado e dirigir sem carteira válida. Ao não comparecer à audiência em fevereiro de 2016, foi emitido um mandado de prisão e ela foi detida em 18 de abril do mesmo ano. Foram levantadas dúvidas sobre a competência mental de Jasmine Lacey e ela foi agendada para avaliação no Tribunal de Saúde Mental em Los Angeles em 19 de maio. Antes da audiência no Tribunal de West Covina em 2016, o caso de Jasmine Lacey contra o estado da Califórnia está encerrado, mas o desfecho, julgamento final e sentença seguem incertos. Ela passou um tempo na cadeia do Condado de Los Angeles, mas seu paradeiro atual é desconhecido. Após um longo turno no posto Circle K em Louisville, Kentucky, Sean Blomer, 22, estava pronto para ir para casa. Era 12 de agosto e Sean saiu para a noite quente de verão em direção ao carro. Antes de sair, 2 homens e uma mulher se aproximaram dele. De repente, o trio atacou Sean, amarrou seus pulsos, amordaçou-o e cobriu sua cabeça com uma toalha. Eles o jogaram no porta-malas do próprio carro e disseram: "Não é pessoal, só precisamos do carro." Antes de fecharem a tampa e deixarem Sean na escuridão, horas se passaram enquanto ele alternava entre consciência e inconsciência, e os ladrões de carros circulavam pela cidade em busca de drogas. Durante um momento de lucidez, Sean notou que o veículo parou. Espiando pela fresta da lanterna traseira quebrada, ele viu luzes vermelhas e azuis piscando.
Por sorte, as placas vencidas de Sean chamaram a atenção de 2 policiais em patrulha. Ao ouvir o policial perguntar ao motorista sobre o seguro, ele começou a gritar e bater no porta-malas. Alarmados, os policiais Frederick Wilson e Daniel Goldberg sacaram as armas e pediram reforço pelo rádio. Os 3 agressores foram presos no local e identificados como Trent Bly, 7 anos, Joseph Davis e Brittany Elder, ambos de 28 anos. Acusados de sequestro, perigo iminente e roubo, todos foram presos com fiança de $50 mil. Elder recebeu mais acusações após a polícia encontrar 3 sacos de heroína e um cachimbo de crack com ela numa revista de rotina. Em 14, os 3 foram considerados culpados na gravação. Eles ainda cumprem pena em várias penitenciárias de Kentucky e provavelmente ficarão lá por pelo menos 15 anos. Sean foi levado ao hospital após sofrer, sendo tratado por desidratação, hematomas e arranhões. Seus salvadores foram homenageados por heroísmo em uma cerimônia logo após, e ele pôde conhecê-los, agradecido e feliz por estar vivo, relatou Sean. Só posso dizer obrigado, mas isso significa ainda mais. Era um dia de outono impecável em Telluride, Colorado, em outubro. Em 2020, Susie Rhodes, de 23 anos, seu namorado Rich Fowler e seus 2 labradores embarcaram no Jeep Wrangler vermelho cereja de Fowler, rumo a Bridal, Vail Falls para um dia de off-road nas montanhas. Quando o casal entrou na Black Bear Pass, uma trilha de off-road famosa por suas curvas fechadas e perigosas. Eles não faziam ideia do que os aguardava. Instantes antes dos eventos mostrados no vídeo, Fowler estacionou o Wrangler, acionou o freio de emergência e saiu para ajudar outro off-roader atrás deles. Pouco depois, o carro deslizou para fora da trilha, com Rhodes e os 2 labradores dentro. Em pânico, Fowler tentou voltar ao Jeep para desviá-lo da borda, mas já era tarde demais. O carro capotou, arremessando-o em pedras antes de cair pela encosta da montanha. Rhodes e os cachorros foram lançados do veículo antes do vídeo que assistimos. Ela estima que o carro capotou pelo menos 20 vezes antes de ela ser arremessada para fora. O Telluride Daily Planet informou que o Jeep capotou por 6 curvas em zigue-zague antes de parar. Fowler e Rhodes foram avaliados no Centro Médico de Telluride. Ele teve ferimentos leves e foi liberado, enquanto Rhodes foi levado de helicóptero ao Hospital St. Mary's, na cidade maior de Grand Junction, Colorado, cerca de 2h30 ao norte. Rhodes milagrosamente sobreviveu ao terrível acidente. Ela teve uma lesão na medula espinhal e passou a depender de cadeira de rodas para se locomover. E, tendo apenas 5% de chance de recuperar a mobilidade, ela trabalhou incansavelmente na fisioterapia. Em abril de 21, ela já conseguia ficar em pé e dar pequenos passos com a ajuda de seu andador. Ela segue se recuperando bem e espera retornar ao Black Bear Pass em breve. Um cachorro foi achado logo após o acidente, sem ferimentos. O segundo cachorro sumiu por dias, mas foi resgatado por um casal que ouviu latidos e viu o filhote preso em uma encosta íngreme. Felizmente, ele estava saudável, com só um pequeno arranhão na perna durante a gravação. Não se sabe como Fowler e Rhodes estão hoje, mas desejamos boa recuperação a ambos. A Mãe Natureza tem uma maneira de nos fazer sentir pequenos. Tornados são armas ferozes da natureza. Os Estados Unidos são o país mais famoso por eles, com média de mais de 800 por ano.
A Europa também pode ver alguns tornados desagradáveis, especialmente durante a primavera, embora sejam um pouco menos comuns. Em 18 de maio, Asterios Kavetsis dirigia por Schwamtal, Alemanha, quando sua câmera de painel registrou a força da Mãe Natureza. Malaga! Ora Malaga! Ora Malaga! Alter. Τι μαλακία έκανα γαμώ το και ήρθα. O tornado se formou após o encontro de ar quente e úmido com uma frente fria, sendo classificado como F2. Na escala Fujita, isso indica ventos entre 113 e 157 milhas por hora, tornando a tempestade bastante destrutiva. Segundo o Rheinische Post, 2 pessoas ficaram feridas e 40 a 50 casas foram danificadas. Algumas propriedades não eram mais habitáveis após a passagem da tempestade, e abrigos de emergência foram necessários para muitas famílias. Árvores caídas bloquearam estradas, linhas férreas e afetaram 5 cidades, incluindo Schwamtal. Embora a tempestade tenha ido e vindo em questão de 15 minutos, ela causou bastante caos durante sua breve duração. O motorista foi muito sortudo. Um dos piores lugares para se estar durante um tornado é dentro de um carro, já que ele pode ser facilmente levantado e arremessado por um tornado forte o suficiente. Se estiver em situação semelhante, abandone o carro e procure abrigo em uma vala baixa, se não houver outro local seguro. Se precisar ficar no carro, abaixe-se e proteja a cabeça. Mesmo que você ache que já viu tudo, lembre-se, a câmera do painel vê mais. Que temas gostaria de ver a seguir? Não se esqueça de curtir e se inscrever. E, como sempre, obrigado por assistir.